incluindo as filhas da caridade. Então há um interesse aí também em trazer as mulheres para esta regimentação, né, para que elas estivessem também envolvidas, né, com esse trabalho, com esse processo, uma vez que sempre é bem maior o número de mulheres envolvidas dentro da igreja, da religião. Então elas estavam agora também engajadas, né, esse engajamento feminino. Incluindo as filhas da caridade. Também houve a renovação da instrução por meio de academias, seminários, etc. Tanto em escolas religiosas como secular religiosas, né? Escolas seculares que tinham também esse viés, eram protegidas por um abade, né? Por um eclesiástico, né? Então tinham a possibilidade de sofrerem também essa influência. Foram promovidas as atividades missionárias ao estrangeiro e a Inquisição, que viera à existência entre 1227, já estava presente, já existia, e 1251. Foi reavivada, tornando-se ativa especialmente na Espanha, país ultracatólico que começou a reforma antes, tá certo? Da Cúria Papal, antes da reforma, da Contra-Reforma no Concílio de Trento, né, na Itália, em Roma. Na Espanha já havia uma Contra-Reforma, tá certo? Aliás, na Espanha já havia uma reforma católica. Então os reis espanhóis, a rainha e o rei já estavam interessados numa reestruturação da igreja, de um fortalecimento da igreja católica nos seus territórios. Então eles vieram a agregar a essa contra-reforma surgida no Concílio de Trento. Tá, okay? Mas já estava em funcionamento uma reforma católica lá. Então a Inquisição foi reavivada, tornando-se ativa especialmente na Espanha, na Itália e nos territórios a elas dependentes. Ver o artigo sobre a Inquisição. Infelizmente, essa reforma católica romana teve de matar e queimar na fogueira milhões de pessoas para que os povos se mantivessem dentro dos limites da fé aprovada oficial. É lamentável que Calvino também tenha apelado para os mesmos métodos, embora em escala infinitesimalmente menor, obviamente, né? Então Calvino, através do consistório, tinha influência sobre Genebra. O Papa tinha influência sobre vastos territórios ainda. E ainda mais quando eles levaram a missão para a América Latina, tá certo? E para o Extremo Oriente. E lá também a Inquisição atuou, a Inquisição trabalhou. Tá, okay? Então, de fato, eles queimaram muita gente na fogueira para manter a sua autoridade. Tá, okay? O que Calvino chegou a fazer também através do consistório, mas em um número muito menor. É lamentável, aqui como a gente já falou, apelado para os mesmos métodos. A questão do serveto, né? A questão do serveto. Deixa eu continuar aqui. Embora a escala infinitesimalmente menor, conforme se vê no artigo sobre João Calvino, Leão X, 1513-1521, excomungou Lutero, e Pio V excomungou a Rainha Isabel, da Inglaterra. A despeito de algumas boas medidas internas que foram adotadas e de alguns bons resultados conseguidos pela Reforma Católica, também foi promovido muito sofrimento, confusão, arrogância, de modo oficial e em nome de Deus. Então nós temos aí as palavras, né, de Champlin, né, o que Champlin nos diz aí acerca da Reforma Católica ou Contra-Reforma. Tá, okay? Então temos aí as palavras de Champlin. E passamos adiante porque temos muito mais conteúdo aqui para compartilhar com você, tá ok? Então estamos analisando consequências da Reforma Protestante. Aí eu quero trazer, como havia prometido, um outro conteúdo aqui. Quero compartilhar com você um conteúdo relacionado ao texto da Instituição da Religião Cristã de João Calvino. Então, o texto está ligado a esse ponto aqui, ó. Após muitos séculos de abuso por parte do império que se tornou a Igreja Católica, que de fato já se tornou um império, tanto que o Papa era o líder político dos estados papais. Então você tem uma igreja, entre aspas, né, que governa de fato territórios. E não somente isso, os estados papais é o menor, né, dentro da questão do poder de influência da igreja. Você tem todas as possessões da igreja nos territórios europeus e em outros territórios mais,
que são administradas, tá certo, por membros da hierarquia da igreja e que com isso arrecadam, tá certo, riqueza, valores, tanto para estes mesmos gestores que estão nessas regiões, quanto aquilo que remetem ao Vaticano, aquilo que vai para o Papa, tá certo? Tanto por parte desses territórios quanto por parte da população de modo geral, que paga e deposita, né, ao Papa. E você tem também os métodos de arrecadação, como por exemplo a questão a questão das indulgências, tá certo? Que despertou a fúria, né? Despertou aí esta revolta, né, contra a igreja, foi estopim, né, para esta revolta. Mas você tem aí diversos meios de arrecadação, os dízimos, o óbolo, o percentual, né, sobre aquilo que as pessoas colhiam, né, nos campos. Então você tem diversos meios pelos quais a igreja conseguia fazer essa arrecadação junto, né, à população de modo geral, e com isso ia se enriquecendo. E aí você tem, com essa situação, o descontentamento que foi crescendo cada vez mais, o desgaste, né, o desgaste que foi causando, né, na relação entre essa instituição e esses povos dentro das suas diversas camadas sociais, desde a autoridade maior até a população de modo geral. Liderada pelo Papa e sua gigantesca hierarquia, os monarcas aliados aos burgueses e intelectuais, e ainda juntando-se à população em geral, começaram a se levantar contra o extravagante poderio e devassidão do catolicismo. Então, como os exemplos que eu já dei, né? A questão da simonia, das indulgências, dos escândalos, dos adultérios, né? Dos filhos bastardos, né? Das pessoas que assumiam cargos na igreja, mas não tinham nenhum comprometimento com o cristianismo, e assim cometiam diversos tipos de atrocidades. Tudo isso foi minando, tá certo, o relacionamento entre essa instituição e os povos, né? Então, as diversas regiões. Então, com isso você tem esse desgaste, né? E você tem então a eclosão de diversas reformas. Então, como a gente já explicou, a de Lutero puxou essa fila, mas surgiu a de Lutero, depois surgiu a de Calvino. Os anabatistas também fizeram uma reforma à moda deles, tá certo? Uma reforma ultra radical, né, com Thomas Manzer. Depois surgiram, aí o rei também, Henrique VIII, foi lá e separou a igreja da Inglaterra. Então foram eclodindo essas diversas reformas que eram todas consequência desse descontentamento geral, tá ok? Ajuntando-se a população de modo geral, começaram a se levantar contra o extravagante poderio e devassidão do catolicismo, situação na qual a reforma protestante começa a surgir em diferentes locais a partir de 31/10/1517 em Wittenberg, com o questionamento oficial. Ali você tem um documento, né? E esse documento que teve uma circulação muito favorecida devido à realidade na qual já havia a invenção da prensa de Gutenberg, né? Da imprensa por Gutenberg, com a possibilidade do texto ser copiado muito mais rápido e assim se espalhar. E aí você tem, com esse texto, né, esses questionamentos se espalhando, aquilo que já estava latente, né, esse desejo de reforma, esse desejo de separação, de libertação da Igreja Católica, foi fortalecido, né, foi o estopim. Então já estava tudo pronto e aí acenderam o fósforo. E quando acendeu, de fato veio explodir esse movimento reformista em diversos lugares. Para ter uma noção do que é esse sentimento, tá certo, contra estes erros do catolicismo, quero trazer a leitura aqui de João Calvino, porque como a gente explicou, de fato, dentre os reformadores, João Calvino foi aquele que dedicou a sua inteligência, sua capacidade para estruturar uma teologia reformada, tá certo? Estruturar de fato um pensamento teológico totalmente independente do catolicismo. E a partir dessa estruturação houve a possibilidade então da formação de importantes escolas. Então você vê o luteranismo crescendo na região norte da Europa, apoiado por essas forças políticas, mas você vê dentre eles a multiplicação cada vez maior de representatividades calvinistas, que são muito bem preparadas e com isso fazem esse combate tanto no âmbito intelectual quanto, tá certo, até pegando em armas aí para defender-se contra este contra-ataque católico, né? Então é importante nós analisarmos isso.
importante nós vemos isso. E aí, analisando através do texto aqui de João Calvino, eu quero trazer, né, como ele lidava com essa situação, como ele lidou, né, com essas heresias que estavam combatendo dentro do catolicismo. Então eu estou trazendo aqui para vocês a contribuição de Instituição da Religião Cristã de João Calvino, tomo 2, editora Unesp, tá? Página 825, capítulo 18. Da missa papal, sacrilégio pelo qual a ceia de Cristo foi não apenas profanada, mas destruída por completo. Você vê que ele não mede palavras, né? Ele não gosta muito de eufemismo. Ele fala abertamente que está combatendo uma heresia perniciosa. Olha só. Com essas invenções e outras semelhantes, Satanás, como que espalhando suas trevas, esforçou-se em ofuscar e obscurecer a Santa Ceia de Cristo, para que nem mesmo sua pureza fosse mantida na igreja. Mas o cúmulo desta horrenda abominação teve lugar quando se estabeleceu um signo por meio do qual esta sagrada ceia foi não apenas obscurecida e pervertida, mas se desvaneceu totalmente, esquecida e abolida, e saiu da memória dos homens, a saber, quando cegou a quase todo o mundo com o mais pestilente dos erros, o de crer que a missa é sacrifício e oferenda para alcançar a remissão dos pecados. Então veja que ele não mede palavras aqui para falar acerca do prejuízo que foi causado com a substituição do antigo culto cristão por essas novas fórmulas, né, colocadas aí e universalizadas pela igreja, e como isso de fato afastava totalmente os cristãos da realidade bíblica, da verdade bíblica do culto a Cristo, da ceia do Senhor, da presença de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estou aí no meio deles. Substituído agora por essa ritualística sacramentalista, da questão da realização da missa como sacramento, repetição da morte de Cristo. Então sempre repetindo este signo, né, esse símbolo, e afastando o cristão da presença bendita de Cristo Jesus. Olha só. Pouco me importa em que sentido os escolásticos mais sensatos possam ter entendido este dogma a princípio. Prevaleceram estes, com suas argúcias espinhosas, as quais, ainda que possam ser defendidas com cavilações, devem, entretanto, ser repudiadas por todos os homens de bem, porque não servem senão para obscurecer a claridade da ceia com muitas trevas. Logo, e uma vez que eles prevaleceram, os leitores entenderão que minha intenção aqui é combater a opinião com que o anticristo de Roma, tá certo? Logo, e uma vez que eles prevaleceram, os leitores entenderão que minha intenção aqui é combater a opinião com que o anticristo de Roma, ele fala desta maneira, com que o anticristo de Roma e seus profetas embriagaram o mundo, a saber, que a missa é uma obra meritória, ou seja, uma vez praticada, né? Então é uma obra meritória, você adquire méritos diante de Deus, e aí entra o sinergismo católico, no qual eles têm o poder, tá certo, de comunicar os sacramentos, e aquele que participa do sacramento adquire mérito. Então ele tem mérito diante de Deus. Então aí você tem toda essa lógica que é completamente repudiada pela mente reformada, e aqui a mente calvinista, né, reformada calvinista. Essa questão da aquisição de méritos diante de Deus, por meio da qual tanto o sacerdote que oferece a Cristo, como os outros que participam da oblação, fazem a Deus propício e favorável, ou que é uma vítima expiatória por meio da qual se reconciliam com Deus. Esta opinião não somente foi aceita pelo vulgo em geral, mas o ato que executam foi ordenado de tal forma que é uma espécie de expiação para satisfazer a Deus pelos seus pecados, tanto dos vivos como dos mortos. Certamente soam assim as palavras que eles usam, e o uso cotidiano não permite concluir outra coisa
Não permite concluir outra coisa. Sei muito bem quão arraigada está esta peste. Sei muito bem sob que pretexto as aparências se esconde. Sei muito bem como se encobre com o nome de Cristo. Sei muito bem que há muitos que creem que toda a suma da fé se compreende só sob o nome de missa. Mas quando houver sido claramente comprovado pela palavra de Deus que essa missa, por mais ornamentada e esplêndida que seja, faz a Cristo uma grande injúria, oprime e sepulta sua cruz, faz cair no esquecimento sua morte, tira-nos o fruto que nos advém dela, destrói e dissipa o sacramento pelo qual nos foi deixada a memória de sua morte, haverá algumas raízes, por mais profundas que sejam, que este fortíssimo machado da palavra do Senhor não corte e lance por terra? Haverá alguma bela face sobre a qual o mal se oculte, que esta luz não exponha? Demonstramos, pois, o que foi proposto em primeiro lugar, que na missa se comete uma blasfêmia intolerável e uma afronta a Cristo, pois o Pai não o ordenou e consagrou como sacerdote e pontífice por um período limitado de tempo, como lê-se que o foram sacerdotes do Antigo Testamento, cujo sacerdócio não podia ser imortal, uma vez que sua vida era mortal. Por isso era necessário que se tivessem sucessores, que ocupassem seu lugar quando morressem. Mas Cristo, como é imortal, não precisa que nenhum vigário o substitua. Aí você tem o Papa se colocando como vigário de Cristo, como substituto de Cristo na Terra. E o combate de Calvino a essa terrível heresia, né? Uma vez que sua vida era mortal, tá certo aqui, ó. Por isso era necessário que tivesse sucessores, mas Cristo, como é imortal, não precisa que nenhum vigário substitua. Ele, pois, foi assinalado pelo Pai como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e a fim de que exercesse ofício de sacerdócio que durasse e permanecesse para sempre. Aí cita vários textos. Este ministério foi muito tempo antes figurado em Melquisedeque, do qual jamais se volta a fazer menção, depois de ser apresentado uma vez na Escritura como sacerdote do Deus vivente, como se tivesse vivido uma vida sem fim. Por essa semelhança, Cristo foi chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, todos aqueles que oferecem sacrifício todos os dias têm necessidade, para fazer suas oblações, de sacerdotes que são colocados no lugar de Cristo, como vigários e sucessores seus, com o que não apenas privam a Cristo de sua honra e dignidade e lhe tiram sua prerrogativa de sacerdote eterno, mas ainda se esforçam por tirá-lo da direita do Pai, onde não pode estar sentado, imortal, sem que permaneça ao mesmo tempo sacerdote eterno para interceder por nós. E que não aleguem que seus sacrificadorzinhos não substituem a Cristo já morto, mas que somente são substitutos em seu sacerdócio eterno, o qual não deixa de ser perfeito por isso, porque pelas palavras do apóstolo vêm-se apanhados sem que possam escapar. O apóstolo diz que os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Hebreus 7:23. Cristo, portanto, que não pode ser impedido pela morte, é único e não tem necessidade de companheiros. Então, somente até aqui, para a gente perceber, né, como os teólogos trabalharam, então, de uma forma muito enérgica, esse contraponto a essas heresias que foram durante muitos séculos acalentadas tanto pelo Papa quanto por certos concílios, né, e de modo geral pelos teólogos da Igreja Católica, e repetidas em cada paróquia, em cada igreja, tá certo? Nas mais longínquas regiões da Europa e de outros lugares mais onde estivesse a dominação do catolicismo romano. Então muitos deles nem entendiam o que estavam fazendo, mas sempre repetiam aquilo que na verdade estruturalmente era uma heresia, porque significava a substituição de Cristo por aquele oficiante que se tornava um vigário,
e que tinha o poder de conferir aquele sacramento. Então a missa era como que, novamente, a morte, né, do cordeiro e a oferta por meio desse vigário que, uma vez ofertado e recebido pelos fiéis, tá certo? Aqueles que foram batizados, integrantes da Igreja Católica, era para eles como um mérito diante de Deus. E aí você tem a situação na qual o fiel pensa adquirir para si perdão de pecados por meio do acúmulo de méritos. Aí você tem todas as peregrinações, você tem todos os sacrifícios, você tem todas as ofertas, você tem a compra de indulgências, tudo questão de acumular méritos para tentar se auto-salvar. E aí toda essa estrutura tem que ser atacada e destruída, tanto que Calvino não mede palavras em chamar o Papa de anticristo, em chamar esses erros de satânicos, tá certo? Em dizer que tudo isso é uma tentativa de tirar do Senhor Jesus Cristo sua honra, né? A sua glória, o seu poder, que lhe é conferido, que é somente dele, tá certo? Sendo ele imortal, eterno, todo-poderoso, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, não necessitando de outros que o substituam. Então, eles estão colocando o cristão em contato com Cristo de novo. Então, e para isso, eles não medem palavras, né? Atacando de fato toda essa heresia de forma muito dura. Então, só para nós termos um entendimento, tá certo? Uma visão textual acerca de como era esse ataque, acerca de como foi esse contraponto e por que isso rendeu uma reação tão enérgica por parte dos católicos. Então você tem de fato uma reação contra isso de uma forma bastante dura, né? Bastante enérgica, devido ao ataque também que foi de fato aberto, né? Não teve subterfúgios. Criou mesmo esse antagonismo, né? Aberto entre eles. Primeiramente, o Papa Leão X tenta silenciar os críticos por meio de sua bula de excomunhão. Então era um instrumento do Papa. O cara se voltava contra algum dogma, tomava uma posição que afetava, tá certo, a autoridade da igreja. Então logo o Papa oferecia esse remédio, né? Ou ele se submetia e pedia perdão e aceitava as punições, ou ele seria excomungado, e sendo excomungado ele era uma não pessoa, tá? E ele deveria ser morto. Então aí o Papa excomungava, e a autoridade local, submetida à Igreja Católica, aprisionava, ou queimava na fogueira, ou enforcava, ou decapitava, jogava no rio, ou mandava para outro lugar, por aí vai. Então os diversos meios pelos quais a autoridade local, subordinada à igreja, deveria colocar em cumprimento esta execração por parte da igreja, né? Então você tem essa questão da bula de excomunhão. O que não surte efeito devido ao apoio que obtiveram muitos reformadores, aquilo que a gente já estudou também, quando analisou sobre a reforma, a questão de que no primeiro momento os reformadores trabalharam em cooperação com as autoridades. Então você tinha essa necessidade de fechar com um magistrado, fechar com um príncipe, com um rei, com uma autoridade, para que a reforma se instalasse naquela região com o apoio dessa autoridade. E assim pudesse ali aquela região ficar dedicada, tá certo, a aquele reformador, aquela visão de cristianismo. Aquela visão de cristianismo fora do catolicismo, excluindo o catolicismo, tá certo? Então tinha essa visão foi muito importante para os primórdios da reforma protestante. Claro que alguns grupos se insurgiram contra isso. Aí você tem principalmente os anabatistas, tá? E depois você vai ter também os outros grupos que vão surgir pós a Guerra dos 30 Anos, que vão ser os pietistas, os puritanos. Então os puritanos se fragmentam em vários grupos, e alguns deles de fato vão colocar essa questão de sair, tá certo? De desvincular-se da autoridade política, de a igreja ser uma entidade à parte que seguia pela Bíblia, que segue sua missão e que não tem envolvimento mais com, não trabalha em conjunto com a autoridade política, tá certo? A autoridade governamental. Então você tem essa situação, né? Não surtiu efeito devido ao apoio que obtiveram muitos reformadores por parte das autoridades locais. Diante disso, o catolicismo começa um processo de contra-reforma que será plenamente apresentado durante o Concílio de Trento
entre 1542 e 1563, que começou a ser organizado pelo Papa Leão X, que foi o Papa que excomungou Lutero. Então, o Papa já começa, tá certo? Ele vê que, de fato, aquele movimento está se alastrando, mesmo Lutero tendo sido condenado por Carlos V no Concílio de Worms, ele recebeu apoio forte de príncipes eleitores, Frederico III da Saxônia, por exemplo, e com isso ele é protegido. Então, mesmo que o cara foi condenado, mas a condenação do Papa não valeu nada, a condenação de Carlos V também não valeu nada, que o cara foi apoiado dentro da Alemanha e o movimento dele começa a se alastrar e começa a surgir muitos outros movimentos reformistas. E é o que ele vê com isso, a gente tem que se organizar contra esse negócio, né? Então vai ter que a igreja agora se reunir, estudar estratégias, pensar, fechar com as lideranças políticas que estão com eles para opor agora uma resistência, né? Para de fato impedir a marcha, né? O progresso destas reformas que estão estourando aqui e ali. Então a ideia já começa com Leão X, mas isso só vai ser executado posteriormente. Então Clemente VII, por exemplo, que veio depois de Leão X, não queria saber de reforma. Carlos V falou pessoalmente com ele que era necessário uma reforma na igreja, era necessário convocar um concílio para tentar organizar isso. A igreja está se perdendo, e na mentalidade de Carlos V, né, que era que estava à frente do Sacro Império Romano Germânico, ele ainda tinha aquele ideal de Carlos Magno de reunir a Europa num governo e numa religião. Então ele, vendo a igreja se fragmentar, ele falou: grande parte do meu poder está indo embora com essa fragmentação da igreja. E aí ele tenta falar com Clemente VII para realizar esse concílio, mas ele não quer saber disso, ainda mais porque ele tinha problemas até na questão de origem familiar. Então ele tinha alguns problemas que ele não queria ver expostos ali no concílio, tá? Então ele não queria saber desse negócio, até que sucessores dele é que de fato perceberam a urgência de se realizar esse concílio e realizaram. Então, organizado por Leão X, mas encontrou seus maiores colaboradores com os papas ditos reformistas. Então, que até já alguma coisa já foi citada, né? Paulo III, que foi citado por Champlin, né? Paulo III, Paulo IV, Júlio III, Pio V e Xisto IV. Então foram os papas que se envolveram mais intimamente com a Reforma Católica, tá certo? Que se envolveram de fato com a Reforma Católica. Vou trazer para vocês uma contribuição do livro O Cristianismo através dos séculos. O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã, na página 311, tá? Na página 311. Reforma e Contra-Reforma. As formas de igreja magisterial ou oficial dos luteranos, anglicanos e reformados e as igrejas livres ou radicais dos anabatistas pareciam estar bem perto de ganhar toda a Europa. Essa que foi a questão. Então, quando eles perceberam que isso estava se alastrando desta maneira, aí eles correram atrás do prejuízo, foram organizar o concílio, criar algumas ordens, bater, né, o martelo em cima de alguns pontos doutrinários e criar principalmente escolas para a formação de seus clérigos, para que estivessem mais preparados tanto para a questão de atender o anseio da população, quanto também refutar muitos desses ataques. Você vê aí o ataque de João Calvino, como foi pesado, como foi duro, né? Então você tinha que ter padres com um naipe, né, a ponto de dar alguma resposta a esse tipo de ataque. Então é isso que eles queriam, né? Criar escolas de preparo para os camaradas. Então criaram diversas organizações que trabalharam em prol de uma resistência, né, a essas reformas. Vamos lá. Parecia estar bem perto de ganhar toda a Europa, ao norte dos Alpes, por volta de 1545. Solidamente fincado na Alemanha, França, Escandinávia, Suíça, Inglaterra e Escócia. Escócia, então, a reforma calvinista lá foi profunda. O protestantismo conquistou somente a Holanda após 1560, porque uma onda de energia religiosa renovou a Igreja de Roma. Aliás, o protestantismo perdeu a Polônia, que de fato no primeiro momento
foi influenciada pelo luteranismo, mas depois perdeu influência lá. E a Bélgica, que também fechou com o catolicismo. A Holanda partiu para o lado da reforma calvinista, mas a Bélgica fechou com o catolicismo. Como resultado da contra-reforma da Igreja Católica Romana, sob a liderança do clero superior e do papado, a contra-reforma provocou a renovação interna e a reforma da Igreja, além de uma reação externa em oposição ao protestantismo. Foi ela que desatrelou as forças que se envolviam numa batalha final entre protestantes e católicos no Império, na Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. O catolicismo da Contra-Reforma foi levado por missionários ao Quebec, tá? Província ao norte do Canadá, América Latina, que vai lá desde o sul dos Estados Unidos até o extremo sul da América, tá? E ao sudeste da Ásia. Então os caras, na Contra-Reforma, eles se reorganizaram e partiram para cima, né? Então na Europa eles perderam muito terreno, mas com o advento das grandes navegações, né? O continente europeu sendo conquistado, então eles foram para cima para se estabelecer nessas regiões. Além, né, do estabelecimento que eles conseguiram na Índia, na China e no Japão. Renovação e reforma, a contra-reforma, veja só. Por várias razões o protestantismo não conquistou a Itália. A desunião italiana colocou o país sob o domínio da Espanha. A Itália é muito fragmentada nessa ocasião aqui. A defensora maior do catolicismo. Catolicismo em relação à Espanha, né? A Espanha e Portugal são os grandes campeões do catolicismo. Ademais, Roma era também a sede do papado e foi este quem impediu a tradução da Bíblia para o vernáculo. Então não permitiu que a Bíblia fosse traduzida para o italiano, né? Somente quem tivesse conhecimento do latim teria acesso então à Bíblia. Aqueles que não tinham conhecimento ficavam submetidos àquilo que fosse ensinado pelos sacerdotes. E é isso